Muito bem. Conversar internamente com a nossa produção Magna Santana. Eu tenho pela linha telefônica a dona Gilza. Dona Gilza, bom dia. Bom dia. Dona Gilza, a senhora conviveu quantos anos com o Wilson, dona Gilza? A senhora é moradora também da região das Mangabeiras? Eu moro no Conjunto Valadares e conheço o Wilson desde menino. Ele era jovem quando eu conheci, há 30 e tantos anos. Nos 32 anos que eu moro aqui. Uhum. Nos últimos anos a E, senhora permaneceu com essa convivência com ele? e conheço ele desde jovem. Nesses últimos anos, com essa atuação dele pelas Mangabeiras, a senhora conhecia essa atuação dele também, acompanhava, digamos assim, essa atuação dele? Acompanhava a mãe dele, porque quando ele era jovem, ele foi estudar para missionário na Paraíba, então ele se afastou. E a mãe continuou trabalhando. Quando ele voltou, ficou dando suporte à mãe. Perfeito. Uma coisa que eu quero esclarecer, que a repórter falou, que os familiares não chegaram com documentação. Não é assim, é porque a doutora Lídia solicitou um perito de Brasília. E então ele vai chegar hoje para fazer nova perícia e para depois liberar o corpo. Então, os familiares não foram ainda ao IML porque a doutora Lívia Tinoco solicitou a presença de um perito de Brasília para fazer um exame no corpo. Está só dependendo dele. Certo. Dona Gilza, como é que as primeiras informações chegaram até a família, chegaram até você? Vocês deram por falta do Wilson? O que aconteceu para que um familiar fosse até a casa à procura dele? Ele estava doente com um problema de pneumonia. E as irmãs iam todos os dias para lá. Quando chegou uma irmã logo cedo, bateu no portão e ele não abriu. E foi nesse caso que ela chamou a avó, a mãe, e foi preciso arrebentar o cadeado para... Quando chegou lá, estava a situação. O cadeado estava fechado por dentro ou por fora? Por dentro. A porta também estava fechada? Não. Só o cadeado. A porta estava aberta? Só o portão de baixo que estava fechado, de cadeado. Para que a gente possa, dona Gilza, para quem está nos ouvindo também possa tentar visualizar. Como é que é a casa dele? Tem um portão, depois a porta ou é só portão? Tem um portão grande, um portão, mas é fechado. Um portão embaixo e sobe a escada e tem outra porta lá em cima que dá acesso à casa. Que dá acesso à casa. Só que a porta lá em cima estava aberta. E o portão embaixo que estava fechado. Entendi. A família tem conhecimento de se o Wilson estava sofrendo algum tipo de ameaça? Ele vinha relatando algum tipo de receio ultimamente? Ameaças ele tinha constantes, não é pouco tempo não. Há muito tempo, desde que a medida protetiva e tudo mais, pelos direitos humanos, mas ele tinha constante ameaça. Certo. Quem eram esses autores da ameaça? Ele chegava a relatar para a família? Não, ele uma vez mesmo falou comigo que um carro, ele vinha de bicicleta, que ele só ia para lá de bicicleta, e um carro fechou ele, os caras desceram, ficaram em pé, mas nada fizeram com ele. Mas só assim, aquela coisa de ameaça mesmo, para assustar, né? Mas tudo isso foi tem relato no processo e tudo mais. Certo. Mas a quem são ligadas essas pessoas que ameaçavam? A família tem conhecimento? Não. Não. Uma outra pergunta, dona Gilza. Nós estamos conversando aqui no Jornal da Fã com dona Gilza. Dona Gilza, ela é moradora do Conjunto Valadares, no bairro Santa Maria, aqui na capital, e tinha uma relação de muitos anos com o Wilson de Sá, líder comunitário que foi encontrado morto ontem em sua residência. O Wilson ficou conhecido em Sergipe pela luta pela área das Mangabeiras aqui na capital. Dona Gilza, assim que a família teve a informação por parte dos demais parentes, vocês foram ao local, foram os parentes mais próximos? Conta pra gente os detalhes. No meu caso, eu fui lá para levar um xarope para ele.
junto com uma colega minha que eu tinha acertado no domingo à noite na igreja, na missa. Aí ela disse que iria ir, não sabia onde era a casa dele. Combinamos e fui ontem de tarde, 1h30 para 2h. Quando eu ia chegando perto, eu já vi o pessoal tudo apavorado e todo mundo falando, eu já fiquei passando mal, foi assim. Então a senhora estava indo ao local, por coincidência, na mesma hora em que estava lá. Meu caso foi. Em que estava lá todo mundo já acompanhando a saída do corpo, o trabalho da perícia. A família dele, a mãe, todos. Bora, Ricardo, vamos. Havia por parte da família o conhecimento se nos últimos tempos o Wilson estava vivendo algum tipo de depressão, algum tipo de problema psicológico? Não, eu conversei com o Wilson quinta-feira. O problema dele, até eu falei que a pneumonia era uma gripe mal curada, tudo, mas ele estava normal, só estava cansando por causa do problema pulmonar, mas ele nunca teve depressão, nunca. Nunca apresentou sinais nenhum para a família, né? Não. Entendo. Dona Gilza, quais são os próximos passos? Vocês estão aguardando a chegada desse perito. Esse perito é ligado aqui, órgão nacional, a Polícia Federal, é isso? É, Polícia Federal, é nacional. Certo. Foi solicitado por doutora Lívia Tinoco. O corpo só vai sair do IML após essa perícia? Isso. Vocês estão preparando o velório onde? Nas Mangabeiras. Será lá nas Mangabeiras, nessa área em que Magna Santana estava e que relatou a situação do local. Isso, estamos indo agora para lá, porque 7h vamos ter o café da manhã partilhado, como ele fazia todo primeiro sábado do mês. Tinha o café partilhado e agora nós estamos fazendo esse encontro, nesse momento, em homenagem a ele. Então, hoje pela manhã está confirmada a ida desse grupo para lá, para esse café, independente da liberação do corpo pelo IML. Isso, Vocês irão ficar lá no café e aguardando a liberação. Entendi. Dona Gilza, além destas informações iniciais, alguém passou mais algum detalhe para vocês? Já houve por parte da família o conhecimento de algo por parte do IML? O IML deu alguma informação inicial do que pôde observar no exame feito ontem? Não, até agora não. Até agora não tem conhecimento. Muito bem. Uma pergunta aqui do Bob, se a senhora souber, a senhora responde. Bob é um ouvinte nosso, ele está perguntando aqui. A área das Mangabeiras pertence a alguém ou alguém se diz dono dela? Era da União, área. Só que mas essas pessoas, já tem pessoas, são ativistas, que já tem mais de 60 anos cuidando. Que é seu Wildo, tem pessoas antigas lá. E hoje pertence à União, doou para a prefeitura. Aí então a prefeitura começou a desmatar. Muito bem. Dona Gilza. Para fazer um conjunto, para que tenha uma invasão, né, uma ocupação. Então a prefeitura começou a desmatar as Mangabeiras para fazer esse conjunto, tendo tantos terrenos aqui no Santa Maria, mas lá foi a menina dos olhos do prefeito. Dona Gilza, com relação à localização da casa dele aí no Santa Maria, existem prédios na redondeza, no entorno, que possuem câmeras de segurança que possam auxiliar no trabalho da polícia? Existe sim, ontem a polícia já pegou. Perfeito. A polícia já teve acesso, então, às imagens? Já. Perfeito. Ou seja, agora o celular dele também não foi encontrado. Não faltou o celular dele dentro de casa, não estava, e não tinha dinheiro. A mãe dele vendeu na feira no domingo e passou dinheiro para ele. Não tinha dinheiro, só tinha R$2 que a irmã dele disse em cima de uma mesa. E mais nada, que a polícia verificou tudo e não encontrou. Mais algo revirado dentro de casa, móveis? A família deu falta de algum outro utensílio, de algum outro bem?
Não tinha nada revirado. Não existia, Só assim, que uma procurou cena a de... carteira dele, não tinha nada de dinheiro, nem na carteira em canto nenhum. Não existia, assim, uma cena de possível luta corporal dele contra Não, alguém? não. Não. A família deu por falta, então, do dinheiro e do celular do Wilson. Junto com a polícia, a delegada ajudou junto e procuraram e não encontrou. Não tinha dinheiro nem o celular. O celular, até ontem à noite a gente ligava e chamava. Não sei agora de manhã se chama ainda. Ainda chama. Mas ninguém Agora de atende. manhã. Mas ninguém atende. E vocês fizeram essa chamada e reviraram a casa, por dentro de A casa esse casa celular toda. não Agora de está. manhã, as irmãs dele já foram lá, já reviraram tudo atrás desse celular e não encontram. Não encontro. Você está ouvindo com exclusividade aqui no Jornal da Fã. Dona Gilza, Exclusiva. que teve anos de convivência com o líder comunitário Wilson de Sá, encontrado morto ontem em sua residência no bairro Santa Maria. Exclusiva. Dona Gilza trazendo todos os detalhes deste fato que tem chamado a atenção. Dona Gilza, a senhora disse que conhecia o Wilson desde menino. Houve ontem uma informação de que poderia se ter aí um fato de um suicídio. A senhora acredita nessa possibilidade? Não. Eu não posso acreditar nisso pela pessoa que eu conheci, que era o Wilson. A pessoa que ele era, a cabeça que ele tinha, não tem como a gente acreditar em suicídio. Não tem. Ele era efetivamente uma liderança aí da redondeza, da região. Era. Como é que, nesse momento, qual é a sensação da família, da senhora que conviveu com ele como pequeno? Como me disse aqui a minha produção, a senhora tinha ele como um filho. Isso. Para mim mesmo, é a maior tristeza. A família nem se fala, né? Porque eu sou família porque me considero, e ele me considerava também, e a família me considera. E a família também tudo arrasado, porque não é uma coisa que ninguém nunca esperou. Pela pessoa que ele era, eu tenho certeza que ele nunca não era capaz de cometer suicídio. Pelas palestras que ele dava, pelas palestras, homilias que ele fazia celebração, tudo isso, não tem condição, não tem. Dona Gilza, você que está chegando agora aqui no Jornal da Fã, Dona Gilza, ela é amiga de muitos anos do Wilson de Sá, líder comunitário. Dona Gilza, quem foi, repete mais uma vez para quem está sintonizando agora na 99 ou está passando a nos assistir ao vivo agora pelo portal Fã FM no YouTube. Repete mais uma vez para a gente quem foi o familiar que chegou até a casa, como é que foi o contexto do momento em que a família tomou conhecimento da morte do Wilson. Foi a irmã dele. A irmã dele que foi até o local. E ela, logo cedo, já levava roupa, comida, tudo para fazer companhia a ele. E quando chegou lá, ele não abriu a porta. Ela chamou. Aí se desesperaram e quebraram o cadeado, arrombaram e quando chegou lá em cima, ele estava caído. Ela pediu ajuda a quem para arrombar? A mãe dele. A mãe dela também, né? A mãe dela. E o cunhado dele foi perfeito. quem arrombou. O cunhado dele. Então foram 3 pessoas da família que acabaram entrando e encontrando o Wilson. Foi. E quando encontraram ele estava amarrado. Pés e mãos amarrados, o corpo todo amarrado. Qual era a cena do momento? Só as pernas e os braços. Pernas e braços. E o pescoço. Pernas, braços e pescoço amarrados. Ele estava pendurado ou deitado no chão? Não, deitado de bruço. Assim, ela disse, eu não vi. Mas é o que ela relatou. Marcas de sangue no local? Não. Não. Não tinha nada de violência, assim, pancada, nada. Não tinha pancada nenhuma no corpo, nem perfuração por arma branca, nem também perfuração por arma de fogo, nada. Não. Só pernas e mãos amarrados e o próprio pescoço. Sim. Perfeito. Dona Gilza, quero lhe agradecer sua atenção aqui a nós, quero prestar aqui a minha solidariedade à família. Eu tive uma convivência com o Wilson nessa mesma época
em que ele fazia essa formação no Centro de Formação Missionária na Paraíba. Eu também passei uma parte da minha vida nessa formação, depois acabei saindo porque minha esposa me deu um outro destino, me tirou desse processo. Convivi com o Wilson na Pastoral da Juventude, quando também participei na Igreja Católica de grupos de jovens. Então, você conhece a pessoa de Wilson muito bem também, né? Conhecia a pessoa de Wilson e era uma pessoa muito apaixonada nos últimos anos por essa... um suicídio. É uma sensação que deixa a gente, digamos assim, perplexos dessa possibilidade, né? Isso perplexo. Mesmo, Quem o conhecia sabe disso, e eu reforço as palavras da senhora. Quero aqui mandar o meu abraço a toda a família. Tem muitos anos que eu não convivia com o Wilson, que não o encontrava, nem mesmo quando estava trabalhando na rua, na reportagem, tive a oportunidade de entrevistá-lo durante essa luta das Mangabeiras, que veio passar a acontecer quando eu já estava aqui trabalhando direto dos estúdios. Então tem muitos anos que eu não encontrava o Wilson, mas mando aqui meu abraço carinhoso à senhora em nome de toda a família por este momento de muita dor. Os ativistas agradecemos também, porque vocês foram os únicos que vieram aqui acompanhar toda essa trajetória. Porque nós só faltamos suplicar para vir TV, vir rádio, mas não vinham. Não se interessavam. Ontem eu fiquei revoltada porque ontem apareceu tudo, depois que acontece o pior. Isso não era para acontecer. Se tivesse sido mais divulgado, se tivessem dado mais atenção aos extrativistas, isso não tinha acontecido, não. Porque não depende só dos direitos humanos. Os policiais estão atrás dele. Não, precisava também a mídia. Mas, infelizmente, só aparece quando acontece o pior. É a realidade nossa. E principalmente nós aqui do Santa Maria. Porque o Santa Maria só existe divulgação para a tragédia. Aí existe. É a nossa revolta. Eu agradeço por essa fala. Nós viu? que agradecemos e agradecemos também o reconhecimento da senhora pelo nosso trabalho, nosso cuidado de abordar sempre e dar sempre espaço a todos aqui no Jornal da Fã. De portas abertas, quando vocês quiserem vir aqui. Estejam à vontade, que a casa é nossa, não é só. Muito obrigado. Obrigado, dona Gilza, obrigado a toda a família. Está aí, portanto, você sabendo com exclusividade aqui no Jornal da Fã de todos os detalhes. Exclusiva. Da forma como a família ficou sabendo e acompanhou, aí chegou ao local e encontrou. Vou ao intervalo comercial, Magna está com uma entrevistada, mas são 6h40, eu preciso chamar o intervalo comercial para ajustar a nossa programação e a gente volta já, dando continuidade. Vamos ouvir também a SSP. Duas palavras que eu acho que precisam reger este momento sobre a morte de Wilson. Elas dizem: é preciso cautela e rigor. Essas são as duas palavras. Cautela para não aventurarmos de fora sem todos os procedimentos técnicos que a Polícia Civil possui e que a Polícia Federal, que vai entrar no caso, possui, para não ficarmos fazendo ilações. E rigor para chegarmos efetivamente aos fatos da morte. Cautela e rigor são palavras essenciais neste momento, quando nos referimos ao fato da morte do Wilson de Sá. Após o intervalo comercial, a gente continua abordando esse assunto aqui no Jornal da Fã.